tema que nós temos hoje, inspiração de Deus, é a substância que nos torna testemunhas fiéis de Cristo. Amém? E aí inicia a palavra dizendo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que não que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Somente até aqui por enquanto. Feche seus olhos, coloque a mão no teu coração, você que está acompanhando através desta live, fique em pensamento agora com Deus e peça para que Ele fale profundamente ao teu espírito. Pai, em nome de Jesus, eu peço agora, Senhor, que a tua palavra, Senhor, entre em cada coração, que ela possa, Espírito Santo, trazer uma transformação e falar com cada um segundo a tua necessidade, ó Deus. Espírito Santo, cria, Senhor, sobre a tua casa agora uma esfera espiritual. Pai, não permitindo que o inimigo venha criar, Senhor Deus, e dispersar os pensamentos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, ó meu Pai, fale com cada um profundamente, ó Deus, cada um segundo a sua necessidade, cada um segundo aquilo que precisa, ó Deus, ó Pai, porque a Ti, Senhor, é toda honra, louvor e adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é bem interessante, porque ela nos traz muito para o que nós estamos vivendo atualmente, nos tempos atuais. E ela nos traz uma sensação daquilo que nós percebemos, daquilo que nós vemos. Eu vou trazer essa palavra em duas partes. Uma é aonde nós temos demonstra a sensação humana de que nós estamos sendo observados o tempo todo. Como assim, pastor? Hoje nós vivemos uma era de muita exposição. Exposição. Todos estão aqui, de certa forma, vivendo um período no qual estão expostos. Mas de que forma? Nós vivemos um período da era da exposição máxima. Está assim no nível de alto grau, aonde as pessoas são medidas por qualidade de estrelas. As pessoas são medidas pela qualidade daquilo que elas demonstram em suas redes sociais. As pessoas são medidas segundo a qualidade daquilo que elas falam. E ela aqui nós entendemos que essa exposição máxima ela está enquadrada e colocando cada pessoa numa dimensão aonde no que ela vive, nas suas redes sociais, em suas cobranças sociais e na busca por aprovação constante. Mas, pastor, o que isso tem a ver com a palavra que o Senhor acabou de falar, que você acabou de falar, de estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço, o pecado de perto que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A primeira, nós temos que entender que essa palavra nos mostra um primeiro alerta. E depois nós vamos entrar numa outra dimensão para que nós possamos entender qual que é a substância que Deus quer para nós, como verdadeiras testemunhas e para onde nós devemos olhar. Existem hoje, dentro do plano físico que nós vivemos, do plano terreno, da onde nós devemos nos posicionar, e também no mundo espiritual, aonde nós também somos observados no mundo espiritual. Mas há algo bem interessante, porque quando nós lemos a palavra, nós temos que não apenas olhar para o texto em si, mas olhar para o contexto em geral de toda a história que está sendo contada aqui. E o texto aqui, ele aponta para um primeiro ponto, onde ele diz, portanto. Ele já está dizendo algo como uma afirmação. O autor ele já está colocando algo como uma afirmação daquilo que ele está falando entre o contexto anterior.
e vai nos ver o primeiro alerta, quando ele fala que o mundo ao nosso redor, o que nos cerca hoje ao nosso redor, que nós vemos, estamos vivendo esse período de muita violência, aonde o pensamento hoje é levado que a pessoa ela crie determinada individualidade, aonde a imoralidade ela se normaliza a cada dia, aonde o pecado deixa de ser algo que era praticado apenas em forma reservada, e o pecado hoje está sendo exposto como algo normal e algo que tem que fazer parte da vida das pessoas. As pessoas estão sendo expostas ao ridículo sem mesmo perceber. E ela tentam, o mundo hoje, ela quer moldar as pessoas segundo a visão de padrão do mundo normal. Que o normal hoje, o que, que é? A imoralidade, o pecado, a perversão e tudo aquilo que é contra a palavra de Deus e contra os princípios bíblicos. Porque aquilo que é a palavra de Deus está se tornando antiquado, está se tornando algo do passado. Há aqueles que querem atualizar a palavra de Deus. Há aqueles que querem perverter a palavra de Deus ou trazer para a palavra de Deus aquilo que não está dentro do contexto da palavra, da própria palavra de Deus. Contudo, nós tivemos exemplos lá atrás, no que o autor ele trouxe para que nós pudéssemos entender, de homens e mulheres que foram segundo aquilo que era a vontade de Deus, vivendo também um período de imoralidade da humanidade, de um período de decadência da humanidade. Mas tiveram pessoas que foram diferentes, que guardaram a fé naquilo que era a promessa de Deus. E ele diz: olhemos para isso. Olhemos para aqueles que são verdadeiras testemunhas daquilo que é a vontade do Senhor e do caráter de Deus. Não para aquilo que é o que o mundo quer mudar. Não para aquilo que o mundo quer que as pessoas sejam, inclusive os cristãos. E nós devemos, como a palavra diz, sermos o sal da terra. Fale por irmão que está do seu lado. Você é o sal da terra. O cristão muitas vezes se sente sufocado por esse ambiente, como se estivesse em uma arena onde o mundo assiste e torce pelo fracasso. O mundo lá fora, ele torce para que o cristão seja mal sucedido no principal objetivo, que é o crescimento e o avanço daquilo que é a vontade de Deus e o desejo de Deus, do ID de Deus. E cada vez mais eles estão querendo criar regras, leis para impedir o avanço e a vontade de Deus. Mas nós vamos entender nesta noite que para vivermos uma substância, uma dimensão diferente, nós devemos ter a mesma substância de qual tinha os heróis que construíram, que pavimentaram o evangelho de hoje. Eu lembro que logo quando eu comecei a minha caminhada verdadeiramente, as pessoas elas olhavam para aqueles que tinham pavimentado o caminho. Se dizia muito daquelas pessoas que pregavam na tenda. Eu lembro quando eu iniciei, se falava muito quando a igreja ela era na tenda, que pessoas chegavam lá e eram multidões, que o reverendo Epaminondas, quando iniciou lá numa tenda, iam multidões. Eu lembro uma história que quando ele foi no Rio Grande do Sul, levar a palavra de Deus e levar o evangelho lá, quiseram
a Igreja Católica e as pessoas daquela região que eram religiosas na época, outras que não queriam que o Evangelho, o cristianismo fugiu da mente, agora os crentes fossem para lá, inventaram que eles eram comunistas e queriam expulsá-los daquela cidade. Mas nós olhamos para isso, vendo que eles eram verdadeiras testemunhas. Só que tem muito cristão hoje olhando para o quê? Olhando para a direção errada. Olhando para o erro das pessoas. Outro dia eu vi uma senhora falando na rua de um pastor e apontando para os erros, falando mal. E ela não olhava, o olhar dela estava malicioso e estava tão imoral quanto as pessoas que praticam a imoralidade. Porque ao invés de ela buscar algo que edificasse a vida cristã, ela buscava algo, defeitos, para ir contra um testemunho. Isso é um alerta para nós, porque nós não devemos ser colocados nesse tipo de arena, porque todos lá fora são testemunhas que torcem pelo fracasso da Igreja de Cristo, torcem para o fracasso da vida cristã, da família cristã, torcem para o fracasso do caráter cristão, querendo perverter. E nós temos que ser testemunhas fiéis e um pensamento firme naquilo que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Posso ouvir um amém? E aí ele continua aqui, mas, mas é aqui que o autor do livro de Hebreus nos diz, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, aonde nós lemos aqui, portanto, é uma palavra aonde ele já está afirmando algo. Ele diz aqui, em Hebreus, sobre a identidade inabalável daquilo que tem que ser o cristão. Irmãos, nós temos que ter uma identidade inabalável. Lá em Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Eu estava comentando com a pastora que a Bíblia King James, ela traz uma outra visão, a 1611, que ela fala que a fé é a substância das coisas que se esperam. E olha que interessante, quando nós falamos de substância, é como uma massa, é como algo que se mistura, como uma coisa que é unificada. Então ela faz parte daquilo que você espera, você não precisa ver para crer. E é nisso que os heróis antigamente se sustentavam. Era nisso que não somente esses que citam na Bíblia, que são os heróis como Abel, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como Jefité, mas exemplos atuais que olhavam para onde? Para a promessa de Deus, mesmo sem ver. E eu declaro sobre a tua vida, irmãos, que vocês não precisarão ver a dimensão daquilo que Deus vai fazer na tua vida. A fé vai fazer com que vocês tragam para a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Para onde devemos focar os nossos olhos? Para onde nós devemos olhar? E para quem nós devemos olhar? Que direção que nossos olhos têm que ter para que nós possamos viver essa dimensão testemunhal sobre as nossas vidas? Nós vamos olhar no que a própria palavra de Deus diz a respeito disso. Em Hebreus 11, no capítulo 2 e 3, ele já inicia dizendo: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então ele deixa aqui bem claro, porque por ela os antigos alcançaram um verdadeiro testemunho. Existe um parâmetro aqui, irmãos,
paralelo, melhor dizendo, entre Hebreus 12:1 e Hebreus 11:2. Porque a mesma palavra testemunho, onde fala nuvem de testemunho, o mesmo tem a mesma raiz no grego. Que essa mesma raiz, ela leva a palavra de Marte. Ou seja, a raiz disso quer dizer mártires. Essas pessoas, elas deixaram uma marca. Estas pessoas, como diz aqui, porque por ela os antigos alcançaram testemunho verdadeiro. E aí nós devemos olhar para isso e refletir. Qual testemunho nós estamos deixando? Qual testemunho nós estamos vivendo? Qual testemunho como cristão, verdadeiros cristãos, nós estamos vivendo neste ano? Qual testemunho nós vivemos hoje no dia 30 de junho de 2026? Para onde devemos olhar? Aqui, a palavra, quando ele fala testemunhos, significa receberam aprovação. Olha que forte. Olha que forte. Receberam aprovação. Eles plantaram, eles viveram, eles mostraram para Deus e honraram aquilo que Deus colocou sobre a mão deles. Eles honraram o talento que Deus colocou na mão deles. Por isso que Deus, ele fala aqui, eles foram testemunhas aprovadas por Deus. Interessante que nós devemos olhar para isso e olhar para essas testemunhas e trazer para as nossas vidas o que nós precisamos olhar e agir para viver um ano profético. Porque nós já temos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Temos a direção profética, daquilo que foi colocado, a visão. O que nós precisamos agora para avançar para a promessa? E Deus, ele quer cumprir a promessa dele sobre a tua vida e sobre a minha vida. O que é necessário de nós agora? O que nós precisamos? Quais passos nós devemos dar para entrar na terra da promessa e viver a plenitude dela? Primeiro, nós devemos entender a nossa identidade no reino espiritual, como verdadeiras testemunhas. Esses heróis da fé, como diz a Bíblia, se nós olharmos lá em casa, vocês estudem, meditem lá no livro de Hebreus, quando o autor ele fala do capítulo 11, do versículo 3 a 14, eles demonstra que desde Abel até Abraão, de Abraão até Moisés, eles eram ativos na fé deles. E eles entenderam que sem fé é impossível agradar a Deus. Repita onde você está. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem a substância da fé, é impossível agradar a Deus. E a fé, irmãos, não é um ato de palavra, de falar, eu tenho fé. A fé não é um ato de dizer, as coisas vão dar certo porque eu tenho fé. A fé, na realidade, é uma substância que tem que estar em você. É algo que você pode ver toda a perseguição, tudo que você está vivendo, tudo que você pode olhar e não estar vendo resultado nenhum. Mas você crê que através daquilo que Deus fará, a promessa será cumprida. Posso ouvir um amém? Quando o autor escreveu essa carta aos Hebreus, eles estavam passando por perseguições, mutilações. Eles estavam sendo pendurados como postes de luz. Colocavam fogo nos cristãos para iluminar o caminho dos romanos. E mesmo assim eles guardaram a fé, crendo na promessa
crendo no reino, olhando para o reino. E a própria palavra diz mais lá na frente que eles eram peregrinos no mundo. Nós somos peregrinos no mundo. Estamos nesse mundo, não fazemos parte deste mundo, porque a nossa mentalidade está no reino de Deus. Quem lembra que foi pregado aqui na semana passada, o bispo pregou, que nós temos que ter a mente no céu, viver o céu. E quando nós vivemos o céu, e eu entendi aquele dia, e naquele dia essa palavra já começou a nascer no meu coração, que essa é a substância. Essa é a substância. Que as pessoas olham e não entendem. Que as pessoas olham em nós e não entendem. Como é que nós possamos estar de pé diante de tanta tribulação? Como é que nós podemos estar de pé diante de tanta luta? Olha o que diz em Hebreus 11:1, na King James. Ora, a fé é a substância das coisas que pelas quais esperamos, e a evidência das coisas não vistas. Evidência. O que é evidência? O que é evidência? Evidência é um fato, não é? Pois não, Robinho? É isso aí. Evidência é o que é um fato. Evidência, aquilo aconteceu. Tem uma evidência que aquilo é. Então, é evidência das coisas não vistas. É certeza. Então você sabe. Você está passando por uma luta, você sabe que você vai vencer. Você sabe que aquela luta você vai passar por cima dela. E não importa o que vai acontecer. O que você não pode é fugir do propósito e do plano de Deus. Você está passando por uma luta, por uma perseguição, por algo que, aos seus olhos humanos, é algo que você olha e fala: eu não consigo. Mas se Deus prometeu, não adianta você ir por outro caminho. Confia em Deus. Confia. Porque se a sua substância for a substância do céu, você vai vencer. Declare onde você está. Eu vou vencer. Porque a minha substância não é deste mundo. A minha substância é a substância do céu. Em nome de Jesus. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, todos demonstraram, viveram as mesmas dificuldades, mas todos demonstraram a mesma fé na promessa, amém? Todos demonstraram a mesma fé. Eu tenho certeza que vocês conhecem, já viram, pessoas que mesmo sem nada, tinham apenas a substância da fé e venceram. Pessoas que olharam para suas enfermidades, doença, e só falaram: isso é um tempo. Olharam para a sua enfermidade e falaram assim: isso não é meu, não é meu, isso não pertence a mim. Porque a substância que ela tinha era da fé. Ela sabia que se Deus, ele vai lá, com um toque dele, com um pensamento dele, Deus tira. Enquanto Deus não tirar, a pessoa vai glorificar, ela continua fazendo a obra, ela continua vivendo, porque a substância dela é do céu. Ela sabe que aquilo que Deus colocou nela é maior que aquela doença, é maior que a enfermidade, é maior que a luta, é maior que a perseguição. A perseguição pode bater a porta, mas a marca que tem naquela porta é do sangue de Cristo. E todo espírito de morte não entrará. Amém? E aí ele conclui aqui, em Hebreus 11:1, onde ele diz tudo isso, que a fé é a substância. Estes heróis não olhavam para qualquer circunstância que eles viviam, nem para a imoralidade da sua época. Eles olhavam para a promessa. Por isso que lá, no capítulo 12, versículo 1, ele diz sobre o pecado, onde ele diz aqui, na parte B, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O mesmo eles viveram, os mesmos eles passaram. José, quando a esposa de Potifar foi lá e quis seduzi-lo, ele não foi moldado pela a situação do mundo e nem pela situação do lugar. Ele saiu daquele lugar
E daquele lugar da onde ele saiu, aonde seria desonra, aonde seria humilhação, ele levou no seu corpo, ele preferiu aceitar a mesma condição de Cristo, de humilhação. Mas, porém, assim como Cristo foi exaltado e glorificado, José tipificou Cristo, porque ele foi exaltado. Amém? E Deus fará na tua vida, irmãos. Você crê? Você crê? Deus fará na tua vida. Deus fará na tua vida. Você não vai se moldar à situação de perseguição. Você não vai se moldar à situação de luta. Não se moldará à imoralidade, ao pecado. Muito pelo contrário, você vai se colocar na mesma condição de Cristo. Porque o Senhor vai erguer a tua cabeça em nome de Jesus. Amém? Os heróis alcançaram testemunhos, bons testemunhos. Eles foram aprovados, mesmo caminhando em um mundo caído. O mesmo que eles viveram, nós estamos vivendo. A mesma situação que eles passaram, nós estamos passando e vivendo. E eu posso dizer uma coisa, talvez muito pior. Talvez muito pior. Porque se você ficar o dia inteiro olhando para isso daqui, em tudo que passa aqui, na televisão, em tudo, 99% é imoralidade. 99% é querendo levar o homem à queda, a cair. O mundo cada vez mais vai para uma vertente contrária àquilo que é a vontade de Deus, querendo, e o desejo deles é cada vez mais destruir aquilo que Deus criou. E olha que interessante, isso só vale até... Conhecido me mandou algo essa semana, eu achei bem interessante. Ele estava mostrando um vídeo de um rapaz que ele, nos anos 60, ele era um soldado americano, judeu, que odiava Deus. Entrou nesse pensamento revolucionário e ele é chamado pai da pornografia atual, desses filmes e tal, ele que criou tudo. E olha que interessante, toda vez que um cristão cai, que um cristão se envolve com isso, na pornografia, ele está declarando que ele odeia Deus. Porque isso, olha só como é profundo. Ele falou o seguinte: eu odeio Deus. E eu vou fazer com que pessoas caiam. E a minha intenção é destruir o cristianismo. Eu vou destruir como? Com a pornografia. Eu vou criar isso. E toda vez que eles estiverem vendo, eles estão declarando que odeiam Deus. E ele fez rituais satânicos para que isso crescesse. E toda vez que a pessoa está assistindo pornografia, ela está participando de um ritual satânico. Olha só, que perverso. Que perverso. Vocês podem ter até um canal de um rapaz chamado Elias Mamã, que ele é um judeu que se converteu ao cristianismo. E ele colocou esse vídeo, o rapaz falou: olha isso aqui que interessante. Eu vi, eu falei: olha isso. Então, irmãos, olha o que a imoralidade ela quer. Mas nós temos que ser verdadeiras testemunhas nesta terra. É nisso que a palavra hoje chama você. É isso que a palavra nos chama, para nós sermos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus nesta terra. Enquanto o mundo quer destruir, enquanto o mundo quer moldar, nós queremos o que? Transformar. Enquanto o mundo quer moldar as pessoas à imagem de Satanás, nós queremos transformar as pessoas para a glória de Deus. Amém? Com felicidade, com amor, com verdadeiro desejo daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E eu declaro sobre a tua vida nesta noite, que a sua confissão daquilo que você viverá, mesmo na terra estrangeira, ser o peregrino nesta terra, mesmo em ambiente onde só tem ímpio, de imoralidade ao seu redor, não deixará moldar, muito pelo contrário, o teu testemunho transformará bairros, regiões, localidades, e você vai levar o governo de Cristo aonde tem imoralidade e aonde está debaixo de jugo do inferno, em nome de Jesus, amém?
Glória a Deus. Deus seja louvado. E olha só o que diz aqui em Hebreus 11:16, que tudo isso é um processo de decisão, tudo isso é um processo de querer, tudo isso é um processo de você falar: Senhor, estou pronto para ser usado pelo Senhor, estou pronto para iniciar com o Senhor. E ele diz aqui, na Almeida Corrigida e Fiel, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Antes, vamos entender o antes, no 14. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. E olha que tremendo essa parte aqui. Olha que tremendo. Olha que profundidade. Isso aqui é para ler e para glorificar a Deus. Por isso também Deus não se envergonha deles. Olha que tremendo. Por isso Deus diz essa noite, eu não quero me envergonhar de nenhum de vocês. Por isso que Deus ele diz aqui de, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu declaro sobre a tua vida, Deus já preparou uma cidade. Deus não se envergonha de você. E é momento de você glorificar a Deus aonde você está. É momento de você louvar o Senhor aonde você está. Porque Ele diz: eu não me envergonho de você. Em nome de Jesus. É tremenda a palavra do Senhor. Mantenha os princípios, a fé, a confiança, a postura como estes heróis. Mantenham a fé, a confiança como estas testemunhas que Deus em si, Deus vai te colocar em uma dimensão tão próspera, tão abençoada, e Ele já preparou para você algo tremendo. O desejo de Deus, sabe qual é? Ela está aqui, ó. Isso aqui são os tesouros dos céus. Tudo aquilo que eu preparei para você. Tudo isso aqui é para você. Tudo que está reservado para você. O que você precisa na realidade, irmãos, é viver a mesma dimensão que esses viveram. Só que tem uma chave especial para isso. E eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite 3 coisas que vão ativar a aprovação de algo especial e sobrenatural sobre a tua vida. Amém? Primeiro, daquilo que está no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, que tinham em vista a recompensa. O autor está usando a comparação de Moisés aqui, de Moisés ter trocado tudo, para não se contaminar com as coisas do Egito, com a imoralidade do Egito. Ele levou sobre si a humilhação de Cristo, preferiu viver com seu povo, escolheu ao seu povo, ele escolheu aquilo que era a verdadeira dimensão de Cristo, ele escolheu o vitupério de Cristo, a humilhação de Cristo sobre a vida dele, do que aquilo, porque ele sabia, ele tinha em vista aquilo que seria a maior recompensa, irmãos. Então, em nome de Jesus, nós vamos olhar primeiramente para aquilo que é Cristo sobre as nossas vidas, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é Ele quem vai nos alimentar, é Ele quem vai nos suprir, é Ele quem vai nos fortalecer e nos levar para aquilo que é algo poderoso e sobrenatural sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E aí tem 3 chaves aqui que eu quero liberar sobre a tua vida. Primeiro, a chave do testemunho de fé. Eles não receberam a promessa que tiveram. Por quê? De aperfeiçoamento. Porque estava distante ainda de Jesus. Porém, nós recebemos esse aperfeiçoamento. Essas testemunhas não receberam aperfeiçoamento, como diz na palavra aqui. Mas nós recebemos o aperfeiçoamento de Cristo, porque nós temos a marca e o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, amém? E esta marca e este sangue de Cristo é quem nos aperfeiçoa a cada
dia. Amém? Essa terminologia de martírio do capítulo 11, com a nossa postura hoje. Se eles venceram debaixo de pedras, espadas, nós não temos a desculpa de retroceder diante dessa imoralidade, do que o mundo está oferecendo, do que o mundo vive, do escárnio de hoje. Nós não temos essa desculpa, irmãos. Muito pelo contrário, nós temos que ser ativos na nossa fé, na nossa confiança e principalmente no nosso chamado. Todos eles foram chamados por Deus para algo grandioso. No momento que Deus precisou usar alguém, todos eles deram valor ao chamado daquilo que Deus colocou sobre a vida deles. Samuel, Sansão, mesmo caindo, ele fez a vontade de Deus. Gideão, e aí nós podemos citar muitos outros, Jefité, e aí muitos outros, Davi, todos eles valorizaram o chamado. Eu peço em nome de Jesus nesta noite, que nós possamos olhar para o chamado que Deus nos deu, para a vocação que Deus nos colocou, e querer granjear mais, crescer mais, avançar mais, aprender mais, falar, Senhor, o que mais eu posso aprender? O que mais eu posso crescer? Eu busco crescer na graça e no conhecimento. Não quero ser manco, eu não quero crescer apenas na graça e não no conhecimento. Eu quero crescer em ambos. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Enquanto o pecado tentar te rodear, cercar, paralisar, uma coisa eu te digo nesta noite. Da mesma forma que eles venceram, irmãos, você já venceu. Você já venceu. E aí eu quero trazer o paralelo, quando eu falei que a segunda parte. Irmãos, a palavra aqui não diz, essa nuvem de testemunhas, não é as pessoas do mundo. Esse não é o nosso parâmetro. Esse não é a nuvem de testemunhas que o mundo é. A nuvem de testemunha, quando ele fala, portanto, a nuvem de testemunhas, não são as pessoas do mundo que te olham. Não são as pessoas que querem que você busque a aprovação delas. Não é isso. A palavra está nos levando a uma outra dimensão e uma outra substância, aonde nós devemos olhar para aqueles que construíram e pavimentaram, aqueles que tinham uma fé e confiança no Senhor. E como eles foram testemunhas em nome de Jesus, Ele quer que você seja uma testemunha nesse reino. O seu parâmetro não é o mundo. O seu parâmetro é Cristo. O seu desejo é Cristo. A sua régua é os céus. A sua bússola é os céus. O seu pensamento é os céus. O seu desejo é os céus. O seu parâmetro não é a testemunha. Eles não são as testemunhas. Eles vivem em um outro mundo. Eles vivem diferente de nós. Nós não. Nós vivemos o céu. Fala para o irmão que está do seu lado. Você vive o céu. Experimentará coisas extraordinárias. Em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite, irmãos. Algo tão profundo nesta palavra aqui. Algo tremendamente profundo. Algo poderoso, algo sobrenatural. E aqui nós vamos entender aquilo que está no versículo 12, capítulo 1 ainda, na parte B, C, aonde ele diz aqui, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero que vocês entendam isso na profundidade. Glorifiquem a Deus por aquilo que Ele vai trazer sobre a tua vida, que é uma liberação profética em nome de Jesus, amém? Estamos vivendo, irmãos, nós temos que parar e entender as coisas espirituais. Nós estamos vivendo um período, de quinta-feira para cá, uma campanha do sangue de Cristo.
que é algo espiritual, não é, eu nunca olho uma campanha, irmãos, como algo assim, começou uma campanha. Não, sabe o que eu entendo? Que no mundo espiritual começou algo muito forte, algo muito forte, que está mexendo e está chamando o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Territórios estão sendo formados, territórios estão sendo invadidos, coisas que estavam retendo a tua bênção, Deus agora está colocando um fim. Oração que você estava fazendo, buscando resposta, e o príncipe da Pérsia estava segurando, o Senhor está mandando o anjo Miguel, em nome de Jesus. E aí uma palavra, ela vem para que você seja testemunha, assim como Daniel foi. A palavra diz que ele era um homem excelente. E aí você se olha hoje e fala, eu busco ser um homem e uma mulher excelente. Aquilo que ele plantou, eu quero também na minha vida. Eu estou vivendo essa dimensão agora. Vivam. Isso é substância da fé. Isso é substância da fé. Pegar este óleo e derramar na tua casa. Pegar este óleo e ungir tudo. Unge teu carro todo dia. Unge tua casa todo dia. Leva para o vizinho. Joga na casa do vizinho perturbado. Joga na tua rua todo dia. No vizinho que é macumbeiro, joga lá também. Ele não vai entender nada. Fala, estou te abençoando. Entendeu? Isso é a substância da fé. Amém? E aí, primeiro, paciência. Primeira chave espiritual é a paciência. Aqui diz: corramos com paciência. E ele quer dizer, na realidade, não se trata de uma espera passiva ou de braços cruzados. Ele não está falando aqui para você cruzar teus braços ou você ficar de forma passiva. Estou começando uma campanha, eu vou esperar, sabe, de forma assim tranquila. Não, Deus vai me abençoar. A palavra lá do altar foi liberada. Nossa, quinta-feira tal foi liberada. Agora vou trabalhar amanhã, vou fazer isso. Vou pôr o olhinho, tal, não sei o quê. Irmãos, o que ele quer dizer aqui na realidade, olha só que interessante, significa perseverança. Significa não apenas perseverança, ele compara no contexto da história como uma perseverança heróica. Resiliência, capacidade de suportar carga pesada, permanecer firme. Permanecer firme. Isso é paciência. A pergunta que eu faço para você nessa noite, você está tendo paciência? Está tendo fé? Está passando por uma situação? Está passando por algo? E você está sendo passivo ou você está sendo ativo? A sua paciência qual que é? Já acabou a paciência? Não, pastor, já acabou minha paciência faz tempo, mês passado. A paciência já foi, às 6 da manhã. Eu estou só pela misericórdia agora. Se não fosse a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, olha só, eu já teria, rapaz, jogado alguém do 10º andar do prédio. Mas ele diz, persevera. Hebreus 11:11. A fé é a substância daquilo que esperamos. Que substância que você está tendo agora? Então persevere, irmãos. Deus fala para você, persevera, permaneça firme. Pode demorar um ano, pode demorar 6 meses, pode demorar, pode demorar, pode demorar. Eu preguei aqui outro dia que nós temos que nos queimar pelo Evangelho, colocar a mão no fogo no Evangelho. Ninguém pode falar assim, poxa, mas tem, sabe? Você olha assim e fala, nossa, mas Deus lá no céu já prometeu, te deu visão, te deu tudo. Confia e permanece, persevera, seja forte, tenha fé como eles fizeram. Olha para a palavra. Se sentiu nervoso, se sentiu cansado, desanimado, vai na palavra, lê a palavra. Vai lá. Abraão esperou com paciência. Teve Isaac já com uma idade avançada. Sara nem podia ter filho. O sangue de Abel clamou no chão, na terra.
Jefité foi lá e venceu os inimigos quando ninguém acreditava nele. Ele diz para você: espera, confia, persevera, tenha a minha substância. Em nome de Jesus, Jesus suportou tudo, tudo. Jesus suportou tudo com paciência. Imagina, ele suportou o beijo do traidor. Imagina, parar para pensar, né? Ele suportou o beijo de Judas, foi até o final. Até o final. Até o final. Suportou chicotada, tabefe da cara, porque ele estava olhando para onde? O céu. Nós devemos suportar. Amém? E aí ele diz aqui, também no versículo 12, corramos com paciência a carreira. A carreira do grego agon, e olha só, duas, agonia e combate. Mas o que ele está usando aqui é o combate. Se trata de um combate intenso que exige esforço. Lembra quando foi liberada uma palavra aqui na quinta, no domingo, não lembro direito? Esforça-te. Esforça-te. Fala para o irmão que está do seu lado, esforça-te. Dá uma cutucadinha nele e fala assim, ó, esforça-te. Esforça-te. Se esforça, irmão. Se esforça, nós devemos nos esforçar. Essa carreira exige esforço. Esforço para ter paciência. Esforço para orar quando não, sabe, não há vontade de orar. Mas por quê? Porque o nosso pensamento está no céu. Esforço para fazer um propósito de acordar nas madrugadas para orar. Esforço para falar, hoje eu vou ficar 2 horas em oração. Esforço para falar, hoje eu vou chegar mais cedo. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei para a Chile assim, Chile, eu quero fazer um esforço. Com essas palavras. Eu quero chegar 1 hora antes, 1 hora e meia, que eu quero ficar com o joelho dobrado no altar durante 30, 40 minutos. E hoje eu consegui chegar bem antes. Só que eu falei, eu quero estar lá quando não tiver ninguém. Eu quero ter, sabe? Falei para Deus assim, eu quero ter a visão que esses heróis tiveram no passado. Veio um anjo. Mas eu estou buscando, gente. Estou buscando. Bater e assim, não. Pedir, receberá, não é? Eu estou pedindo. Hoje eu falei aqui, eu falei, Senhor, estou pedindo, vou bater, estou pedindo, Senhor, guia, resposta. E aí vem o último, a proposta, que eu não sei muito bem ainda falar, estou aprendendo. Mas não vou me arriscar a falar, não. Mas o significado é algo que foi colocado diante de nós. Algo que foi colocado diante de mim e de você. E ele diz para você, corre, tenha fé, paciência, porque coloquei algo diante de vocês. Coloquei algo diante de vocês. Está aqui, você consegue ver? A pergunta que eu faço para vocês, vocês conseguem ver? Conseguem olhar e enxergar? Isso é fé, isso é substância. Por isso que eu chamo vocês nessa noite para viver essa substância. Para ver. Algo que foi colocado na minha frente, na sua frente, na nossa frente. Na tua frente, você que está acompanhando através dessa live. Na tua frente. E o que é isso? Terceira e última chave. E aí eu já vou encerrar. É a vitória plena no sangue de Cristo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? É a vitória plena no sangue de Cristo. Porque todos eles, irmãos, todos eles, todos heróis. E aqui diz, ó, olha que interessante. No 11, do 32 ao 40, diz, olha só o que ele diz. E o que mais direi? Olha o que o autor está falando. Depois que ele falou de todos os heróis, todos os testemunhos daqueles lá de trás, agora ele trouxe para aqueles que viveram, que estavam atualmente até. E ele diz, o que mais direi? E aí Deus fala para você nessa noite, o que mais direi? Faltar-me-ai o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça,
Olha só, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Olha que tremendo. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E tem gente chorando ainda por perseguição. Tem gente ainda chorando. Tem gente ainda falando, sabe? E olha isso. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez na vida deles. Mulheres, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Mas não acaba aí não. Vocês acham que é pouco? Vocês acham que é pouco? Olha só ainda mais o que aconteceu com eles. Foram apedrejados, cerrados. Eles pegavam os cristãos e cerravam eles as pernas, os braços, cortavam no meio, uma multidão assistindo. E mesmo assim, eles não negaram a Cristo. Vestidos de pele de ovelha, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra. E aí eu fui entender por que isso. Porque isso era um sinal de humilhação. Eles pegavam aquelas pessoas que tinham se convertido, que eram de posses, e colocavam pele de carneiro e andavam, como escárnio. Ou seja, essa é a humilhação que você vai passar. Passavam por humilhação, desamparados, aflitos e maltratados. E ainda tem gente que reclama. Dos quais o mundo não era digno. Errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por quê? Porque ainda não tinha chegado Cristo, provando Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aí ele completa, aí quando ele fecha o raciocínio. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, ou seja, aquelas coisas do mundo, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ou seja, as pessoas afrontaram, humilhavam, falavam, ele desprezava. E assentando-se à destra do trono de Deus. Olha que tremendo. Olha que palavra tão maravilhosa. Cristo suportou toda a provação, todo o pecado, pela alegria daquilo que Ele fez nas nossas vidas. E nós devemos olhar para isso, porque a nossa substância se resume, sabe aonde? No nosso autor e consumador da fé, que é Cristo. E eu declaro sobre a tua vida, irmãos, não importa o que você está passando, o que você está vivendo, o seu olhar é para Cristo, e Ele já te deu a vitória em nome de Jesus, amém? Toda vez que eu vou declarar, a voz começa a afinar, vai sumindo. Ser testemunha fiel e verdadeira de Cristo, daquele que é superior a toda essa nuvem de testemunha. Irmãos, toda essa nuvem de testemunha, sabe o que ele fala aqui? Que Jesus é superior. Que Jesus ele é maior que tudo. Nós devemos ter essa substância, a substância do céu, mais uma vez eu digo, para que nós possamos viver essa dimensão daquele que é maior. Vocês estão me entendendo? Estão conseguindo entender? Nós temos que viver essa dimensão daquele que é maior. Está sobre a nossa vida. Você viverá, irmãos, uma nova dimensão. É isso que você tem que pedir nas suas orações. Viver essa nova dimensão. E o que é essa dimensão? O que é essa dimensão? Estou lá quinta-feira, estou ali sentado, eu estou aprendendo. Às vezes eu me perco, eu estou pedindo para Deus agora, Senhor, eu quero entrar nessa dimensão. Não quero mais me perder.
Vou me esforçar aqui para me concentrar lá. Quero dar o meu melhor lá. Quero ser bom naquilo que eu estou fazendo ali agora. E eu quero que Deus me dê isso. Essa é a dimensão que eu estou vivendo. E o que mais Deus quer da minha dimensão espiritual para eu viver? O que mais eu posso aprender do reino de Deus? E eu posso dizer, gente, olha, o Paulo de 3 anos para cá é outra pessoa. Até medo, até o medo de agulha eu perdi. Tirei sangue esses dias, não falei para ninguém, não contei para ninguém, não falei. Eu já coloquei Deus em prova, ainda provei Deus. Falei, se tiver chovendo, estava chovendo de manhã. Se tiver chovendo, eu não vou. Deus fez eu acordar cedo, primeiro. Nem coloquei o relógio para despertar. Aí mesmo assim acordei. Se tiver chovendo, eu não vou. Parou de chover. Aí eu falei, se tiver vaga para parar carro, eu paro, senão eu vou embora. Aonde tinha vaga? Em frente. Daquela que não paga, que era a Zona Azul. Entrei lá. Aí eu falei, não, mas eu acho que não vai dar para mim fazer, porque eu não fiz as 10 horas de jejum. Cheguei lá 8 horas, fui atendido às 10, bateu exatamente 10 horas de jejum. Aí estiquei o braço aqui e falei para a moça, tenha paciência, porque eu tenho um pouco de medo. Aí ela foi aqui, mexeu a luzinha, e eu assim, ó, só esperando agulhada. Ela, irmãos, ela foi, não tive medo, não fiquei nervoso, não fiquei ansioso, não tremi. Foi lá, colocou, tirou, só me deu um pouco de impaciência, que foi 8 tubos. No sexto, parecia que não acabava mais. Eu fiquei até assim, quando eu saí do hospital, senti tontura, precisava comer, né? Mas venci. Essa é a dimensão espiritual, gente. Vencer coisas que você tem medo. Eu tinha medo de dirigir, fiquei 8 anos sem dirigir, um pouco menos. Perdi esse medo. Ainda não dirijo bem, ainda não sei fazer baliza, mas estou dirigindo. Então, o que eu quero fechar essa palavra desta noite, irmãos? Dizendo para você, e chamar você para um convite especial. Corramos em direção ao céu. Não desanimemos, mas consideremos Jesus como nosso exemplo. Eu quero que você se fortaleça com essa palavra. Essa palavra te encoraje, que ela entre no teu coração, que você fique agora. Que você deseja o céu, uma dimensão, vencer os seus temores, porque a fé é uma substância que o mundo não tem. E que nós vamos viver essa dimensão em nome de Jesus. Amém? Convido até mesmo você que está acompanhando nesta live, você agora entre nessa dimensão espiritual. Chamo você para algo diferente. Você vai agora fechar os teus olhos e falar, Senhor, eu quero entrar nessa dimensão espiritual. Não seja apenas aquele crente que está agora, aquele cristão que está só acompanhando a live. Faz um esforço. Vem na igreja. Quinta-feira tem a campanha do sangue de Jesus, sangue de Cristo. Vem, quebra essa barreira, vence essa barreira da tua vida. Não importa a distância, se esforça. A sua bênção, Deus quer colocar nas tuas mãos, mas você tem que dar o seu primeiro passo. Vem estar com a gente quinta-feira. Vem estar com a gente. Jesus te chama para uma nova dimensão, para você ser uma testemunha daquilo que Deus quer fazer. Vamos agora falar, pedir para Deus, Senhor, eu quero viver essa dimensão. Esta campanha eu quero viver algo diferente. Eu quero esse sobrenatural. Eu quero esse sobrenatural na minha vida. Eu sou testemunha. Eu quero viver essa dimensão, essa substância diferente. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos, ó Pai. Nós te exaltamos, Senhor. Ó Pai querido e amado, que o Senhor encontre, Pai, em cada coração agora, um coração, Senhor, tão aberto, tão propenso, Senhor Deus, a viver essa dimensão espiritual, Senhor, para que venha, Senhor, dentro desta pessoa ter uma transformação tão poderosa, tão assim, Senhor Deus, que falta palavras para poder falar e dizer, Senhor, aquilo, Senhor Jesus, que é, ó Senhor, essa transformação verdadeira que vem de dentro para fora, Senhor, e que eles possam ter essa substância, Pai, para viver, ó Pai, este sobrenatural. Ah, Pai, eu sei que, ó Espírito Santo, há lutas, há dificuldades, o mundo é imoral, nós sabemos disso, nós não olhamos para isso, Pai. Nem nos importamos, ó Pai, com o que o mundo pensa de nós, com o que o mundo olha para nós, Senhor.
E assim como o Senhor, meu Pai, está escrito aqui, que o Senhor, meu Pai, desprezava toda essa afronta do mundo, todos esses olhares do mundo, nós não buscamos a aprovação do mundo, não, Senhor, nós buscamos o céu, nós buscamos, Pai, as coisas celestiais, Senhor, no Espírito, a palavra diz que aqueles que estão no Espírito entende as coisas espirituais, acerca das coisas espirituais. Então, em nome de Jesus, Senhor, Pai, derrama sobre nós, Deus, essa unção poderosa, derrama sobre nós, Pai, esta unção, Deus querido e amado, para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós possamos, ó Deus, sermos, ó Pai, fortes, para que nós possamos combater, Senhor Deus, ó Pai, de forma intensa, com esforço, mas esse esforço, Pai, porque nós vemos, nós enxergamos aquilo que foi colocado adiante de nós, que é o céu, que é a promessa, algo poderoso, algo sobrenatural, ó Deus. Senhor, e não importa, Deus, aquilo que virá, Senhor, contra nós, porque nós sabemos que entre aquilo que vai vir contra, Senhor, e aquilo onde nós estamos, o Senhor está no meio. O Senhor, meu Pai querido e amado, nos guarda, o Senhor nos cobre, o Senhor nos fortalece, Pai. Deus, eu declaro sobre a tua igreja que aquilo, Senhor, que era para dar errado, em nome de Jesus, Deus vai criar situação, Deus vai transformar, e aquilo vai cooperar para o bem do seu crescimento, aquilo vai cooperar para o bem da tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus agora, Deus agora derrama sobre a tua vida, Deus derrama sobre a tua vida agora o Espírito dele. Não fique de boca calada. Você vai agora combater. Você vai agora falar. Você vai agora se esforçar na tua oração. Então fale com Deus. Oh Deus, glórias. Se Deus te ungir agora, se Deus agora colocar em você uma unção de falar em línguas, se Deus agora colocar em você uma unção, de profetizar, se Deus colocar uma unção em você agora, em nome de Jesus, não feche a tua boca, não cale o Espírito de Deus, encha da presença de Deus agora, porque Ele quer te usar como testemunha, Ele quer que você tem o caráter, que você tenha algo dentro de você, assim como aquelas testemunhas do passado. Deus quer colocar sobre a tua vida, Deus quer te usar, Deus vai te usar em nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, oh Deus, oh Senhor, Pai, nós te glorificamos, aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Deus, e nós olhamos para o Senhor, meu Pai, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. E o Senhor suportou tudo, Pai, desprezando tudo, por isso nós consideramos, porque aquele que suportou tais contradições de pecadores contra si mesmo, para não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Então não desfaleça o ânimo, se fortaleça em Cristo, se fortaleça no Senhor, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, e Ele derramará sobre vós um espírito de excelência, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Glorificado é o teu santo nome. Amém? Pode ter sessão, pode voltar aos seus lugares. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos agora fazer a nossa oferta, nossos dízimos, entregar ao Senhor, porque Ele se agrada daquele coração que entrega com alegria. Não retém aquilo que é do Senhor. Você que está acompanhando através dessa live, você tem esse desejo no coração de ajudar a obra do Senhor. Porque quando você ajuda a obra do Senhor, são vidas que você está semeando no reino de Deus.
porque você está ajudando e contribuindo para o crescimento da obra e mantimento da casa do Senhor. Em nome de Jesus, eu vou abençoar a tua vida agora. Amém? Em nome de Jesus, você pode fazer sua oferta de fé através do envelope, colocando no gasofilaço, nas paredes, o QR Code, ou através da nossa chave Pix, você pode abençoar a obra do Senhor, que é 44 162 660 1000 contra 44. Vou falar mais devagar. 44 162 660 1000 contra 44. Amém? Levante seu envelope ao alto, em nome de Jesus. Pai, nós te honramos, nós te glorificamos, ó Deus. Nós colocamos essa semente diante, ó Pai, da tua presença. Pai querido e amado, mesmo no pouco, Senhor Jesus, nós colocamos o nosso coração. Deus, eu peço, Pai querido, por cada um que tem colocado o seu melhor, meu Deus. Espírito Santo, vem, meu Pai, e abençoe de forma abundante, de forma sobrenatural. Pai, eu profetizo, Senhor, na vida de cada ofertante, de cada dizimista, Senhor, que eles viverão uma semana abundante, uma semana do sobrenatural, Senhor, aonde portas se abrirão, aonde, Senhor Jesus, faltava, terá abundância, aonde, Senhor Jesus, havia escassez, haverá liberalidade do céu agora, em nome de Jesus, o céu já decretou a tua bênção, tudo aquilo que nós ligamos nessa terra é ligado nos céus, e eu ligo agora a tua prosperidade, eu ligo agora a tua bênção, em nome de Jesus, você será, em nome de Jesus, colocado em lugar de dupla honra, é isso que eu peço, porque nós cremos no autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode fazer sua doação, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, não deixe de vir na quinta-feira, estar aqui. Bispo, a igreja, o bispo colocou o propósito, nasceu no coração do servo do Senhor, a campanha do sangue de Cristo. Aí na quinta-feira, hoje também você tem aqui o adesivo. A casa está debaixo da cobertura do sangue de Cristo. Hoje uma pessoa foi lá conhecer o curso, e aí a porta estava aberta. Aí ele viu o adesivo assim, ele falou, nossa, que bonito, que legal. Você é cristão? Eu falei, sou. Aí eu falei, por isso que eu não posso dar aula de terça e quinta-noite, porque eu estou na igreja, tenho um compromisso que é maior que isso daqui. O sorriso dele abriu assim, sabe? Eu achei isso interessante. Então isso aqui é uma marca, as pessoas veem. E é um selo. E agora imagina, se uma pessoa que do mundo viu isso daqui, olhou lá e viu, imagina o mundo espiritual, o que está olhando, está vendo. Amém? Deus falou uma coisa aqui outro dia, veio na mente agora. O mundo espiritual tem que saber quem você é. Em nome de Jesus. E tem o óleo também, tá ali em cima. Você vai ungir toda a tua casa, teu carro, tua vida. Te unge. Vou falar uma coisa para vocês. Unge tua cabeça todo dia. Unge de manhã, unge teus familiares, unge na hora de dormir. Eu faço isso todo dia. Meu travesseiro está até perfumado, está cheio de mia. Unjo todo dia. Todo dia. Vou sair, eu me unjo. Unjo a minha mão. A presbítera veio outro dia, eu estava ungindo tudo aqui. Eu unjo tudo. Tem que ungir tudo. Amém? Essa é a marca. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos para nossos lares, abençoados em nome de Jesus. Levante seus braços ao alto, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz do Senhor resplandeça sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te abençoe, que te dê uma semana de vitória, que você seja testemunha fiel, que a tua fé faça você alcançar coisas que você nunca viveu, nunca pensou, que portas se abram na tua vida. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é fiel. Vai debaixo da bênção. Amém.